aqui, no segundo tempo, aí o jogo foi mais legal, esse Palmeiras e São Paulo. E passa a ser legal, e aí eu começo a questionar até onde isso é legal, a partir do momento de polêmicas, de pênalti, foi pênalti, não foi pênalti, né? Não é legal porque o cara deu 3 chapéus, 2 canetas e fez um golaço, não. Legal por isso, ó. Valeu o pênalti, não valeu, vai lá, olha o VAR, etc. Mas enfim, vamos seguindo aí para a fase final desses campeonatos. Legal para debate, talvez não tão legal para o futebol. Vitor Birner, boa noite para você, quero te ouvir. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Mauro, André, Bubu, aos fãs e às fãs do esporte. Eu achei se a gente for falar de ambos os clássicos, a melhor atuação foi a do Botafogo, das 4 equipes, obviamente circunstâncias diferentes, o Fluminense muito modificado, né? O Botafogo almejando o resultado para tentar conseguir a classificação, né? E se for pensar na questão emocional botafoguense, depois da saída do Thiago, ela parece que ameaça ser resolvida. E no clássico paulista, aí eu acho que o São Paulo repete os problemas de toda a temporada, com exceção ao jogo contra o Palmeiras na final da Supercopa, que é a marcação na jogada aérea. O São Paulo erra muito nisso, muito mesmo nisso, e é até estranho, porque o Thiago Carpini foi uma escolha do Muricy para ser técnico do São Paulo, né? O São Paulo tinha suas dúvidas ali e o Muricy, na hora dele, pesou bastante. O Muricy sempre foi um especialista em resolver problemas de jogadas aéreas, os times dele sempre marcaram muito bem, o São Paulo tem esse problema. O Palmeiras fez um primeiro tempo, para mim, ruim, um segundo tempo bom, cresce muito depois das metidas do Abel. O time do Palmeiras tem controle na maior parte do segundo tempo. Acho que 1-1 ficou de bom tamanho, porque as equipes produziram. Acho que o Palmeiras, para ser um time vencedor na temporada, vai ter que melhorar, e pode melhorar. Para o São Paulo disputar título na temporada também vai ter que melhorar, e também tem elenco para melhorar o seu desempenho. E sobre as polêmicas de arbitragem, a gente fala ao longo do programa. Eu lamento que o futebol tenha chegado nesse ponto. Já a gente fala também da arbitragem do Candançan, vamos falar do VAR. André, boa noite para você. Vou só destacar, para te passar a palavra, as escalações iniciais, né? De um lado 3 zagueiros, do outro 3 volantes, mais marcadores ali no meio campo. Mas fica à vontade, quero ouvir teu destaque sobre esse jogo. Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos em casa. O Abel falou na sua última entrevista antes do jogo a respeito dos problemas que o São Paulo lhe causa desde que ele é técnico do Palmeiras. E a minha impressão foi que, pela primeira vez, ele foi, calmamente transparente a respeito disso. Não é sempre que um treinador, principalmente treinadores desse porte, assumem essas questões exclusivas a um adversário, e principalmente quando esse adversário é um rival de longa história e de protagonista de uma rivalidade gigantesca e que vai continuar sendo sempre assim. E para mim essa declaração do Abel antes do jogo mostra que ele reconhece que o São Paulo é um adversário mais difícil do que os outros para ele e para o time dele, e ele também anuncia que isso chama a atenção dele. Ele está trabalhando junto com a comissão técnica dele para que as coisas não sejam assim. 7 vitórias, 8 empates, 7 derrotas no comando do Palmeiras. Novamente, na noite de hoje, o São Paulo foi capaz de incomodar o Palmeiras, e muito. Seja porque o Carpini colocou em campo um time que espelhava a maneira do Palmeiras jogar, o que pode chamar atenção para alguns, mas nada mais é do que um treinador prestando atenção naquilo que ele precisa fazer em relação à observação do adversário e entendendo que esse desenho é aquele que dava ao São Paulo maiores chances, e foi o que aconteceu em campo mesmo. Eu concordo com o Vitor, o Palmeiras no geral foi superior ao São Paulo no jogo. No segundo tempo, quando o jogo ficou bem melhor do que no primeiro, o Palmeiras foi melhor ainda do que era. E já posso deixar, eu sei que você não perguntou, Dani, mas eu já posso deixar a minha opinião a respeito dos pênaltis que aconteceram ou não aconteceram, marcados ou não. Eu não marcaria nenhum deles se eu fosse o árbitro. Eu não chamaria o árbitro de campo para ver nenhum deles se eu fosse o árbitro de vídeo. Para mim, nenhum dos dois foi falta. Então não pode ter sido pênalti. Mas é só a minha opinião. Perfeito. Daqui a pouco a gente mostra esses 2 lances com calma. Vamos mostrar também uma entrada do Richard Rios, que rendeu pedidos de cartão vermelho. Mas eu quero dar boa noite a Rodrigo Bueno. Tudo bem? Boa noite, Dani. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Boa noite, Albir, presidente, André, fã de esporte.
Eu acho muito bacana, né? Um estádio com 55 mil pessoas, ainda é fase de classificação de um estadual, mas mexe muito com vários dos profissionais que estão envolvidos numa partida como essa. É o primeiro clássico em São Paulo, no Rio também, após a primeira convocação do Dorival. Sim. E eu estava muito de olho em alguns dos convocados, né? Então, por exemplo, a gente viu um lance ali, capital da partida, envolvendo o Rafael, goleiro do São Paulo, que acabou de ser convocado pela primeira vez, e o Murilo. O Murilo, para mim, fez uma boa partida. O Rafael, nesse lance, a gente vai discutir depois se foi pênalti ou não, mas não foi bem. Pablo Maia fez uma partidaça. Para quem está discutindo também, o Dorival ter dado preferência por alguns jogadores que ele conhece. O Pablo Maia, para mim, de tantos volantes que tinha no Morumbi, foi o melhor em campo. E acho que o São Paulo, quando estava em vantagem, com um gol do Alisson, que é um dos volantes, e uma roubada de bola do Pablo Maia, envolvido num lance com outro volante, que é o Rios, que poderia ter sido expulso. A gente também vai falar disso. No momento, o André, no Rio, no Fluminense, foi expulso. Não joga o primeiro Fla-Flu nas semifinais, por isso. Sim. Então a gente está de olho em alguns dos principais jogadores. O Endrick aqui no Clássico, no Morumbi, para mim não foi bem. E aí entra muito na questão do Abel, né? Muitos palmeirenses reclamando do posicionamento do Endrick, né? Que ele fica um pouco ali afastado. Talvez quando ele joga junto com o Flaco Lopes, ele perde um pouco de protagonismo, ou ele tem dificuldade, tem que brigar espaço com o próprio Flaco Lopes. Né? Estou falando aqui dos convocados, né? Então, o Pablo Maia foi bem, o Murilo foi bem, o Endrick não foi bem, talvez por questões táticas do seu treinador, o posicionamento dele, e o Rafael, num lance capital, não foi bem, né? Então, continua esse embate extremamente equilibrado na história do Choque Rei. São 116 vitórias para cada lado. O Birner já tratou na era Abel, também está equilibrado 7-7. O São Paulo leva vantagem nos mata-matas. E se der a lógica nesse campeonato paulista, né, as coisas acontecerem como a tradição manda, a gente vai ter uma semifinal, Palmeiras e São Paulo. São Paulo deve se classificar talvez com a pior das campanhas, né? Pelo menos até as semifinais, imagino. São Paulo tem um confronto duro ainda para se classificar e depois, quem sabe, o Novo Horizontino. Mas a tendência é de São Paulo e Palmeiras se encontrarem daqui a algumas poucas semanas, quem sabe, na semifinal, jogo único com o mando do Palmeiras. Deixa eu trazer uma informação que o Eduardo Afonso manda pra gente aqui agora. Ele está no Morumbi acompanhando as consequências desse jogo, né? Vou até chamar assim, porque a informação do nosso Edu Afonso é a seguinte: confusão no vestiário da arbitragem, a sala de imprensa dando para ouvir barulhos, 3 minutos de gritaria na sala da arbitragem. A Polícia Militar precisou entrar e intervir. Então a gente vai apurar essa situação, saber quem são essas pessoas gritando no vestiário da arbitragem, para trazer aqui para você que está acompanhando o Linha de Passe. Enquanto isso, eu acho que existem 2 pontos para a gente analisar essa partida, né? Um é do viés da arbitragem e o outro é do viés de jogo. Eu já vou entrar nessa questão de arbitragem, a gente está apurando aqui melhor as informações trazidas pelo Edu Afonso, mas eu queria aproveitar um gancho do Rodrigo Bueno em relação ao Endrick, porque eu acho que pode ser um ponto para a gente começar a falar desse jogo, assim. O tanto que o não desempenho do Endrick hoje tem a ver com as escolhas do Abel, ou tanto que ele também pode ter a ver com as escolhas do próprio Carpini, quando ele coloca ali um esquema diferente e tenta anular esse jogador, né? Tá todo mundo hoje prestando atenção no Endrick. Quero ouvir vocês sobre isso. Eu acho que tem a ver com o posicionamento do Abel, sim. Eu acho que ele começa muito pelo lado direito. Sim. Né? Ao invés de estar ali mais centralizado, mais perto da área, ele poderia ser mais decisivo. Ele fica muito... tem até um amigo que mandou aqui num grupo, colocou o Endrick, o melhor jogador do Brasil, de ajudante de lateral e tal. Palmeirense reclamando, né? Cornetando o Abel. Mas nos embates assim, pessoais, diretos, ele não foi aquele cara decisivo que a gente esperava. Eu acho que o jogo em si, eu estava fazendo uma relação aqui, Rafael, Murilo, Piquerez, Richard Rios, Endrick, Arboleda, Pablo Maia, Ramos Rodrigues. Não só os brasileiros. Todos selecionáveis. Então a gente espera um nível maior de um jogo, com tanta gente aqui que vai para a seleção e etc. E tal. Claro, algumas novidades aqui no Brasil, Rafael, o Pablo Maia, etc. Mas né? Tá na lista, tá convocado. Então é jogador que a gente considera tudo de alto nível. A Arboleda é titular, Equador, enfim, o Ramos é o cara da Colômbia, bem, só entrou no final. Então, não sei, isso sem contar no Lucas Moura e outros tantos ali que tem qualidade, já foram para a seleção e podem ir novamente e tal. Então, se eu fico imaginando assim, chega um gringo ali, vai lá no Morumbi hoje,
Pô, vou ver um jogo aqui, tem 8 caras de seleção, ou 9 ou 10 que já foram e tal. Pô, vou ver um super jogo, e isso não aconteceu. Mas voltando ao caso do Endrick, eu acho que tem mais a ver, não com o Carpini, porque um jogador diferenciado como ele vai ser o quê? Marcado, mas pode passar pela marcação, do tanto que ele é diferenciado. Eu acho que o fato dele ficar muito do lado é que também contribuiu para que ele não jogasse tudo que a gente esperava dele. Eu penso um pouquinho diferente do Mauro. Eu até entendo, concordo contigo que a distância da área, obviamente, para o jogador que tem o drible, como ele, dificulta um pouquinho, porque é um jogador que passa pelo primeiro atleta, se está na área não podem chegar nele, chega com mais cuidado, facilita o drible, complementa a jogada, mas eu não acho que um treinador tem que armar um time para um jogador especificamente jogar. Perfeito. E eu acabei de citar na abertura a dificuldade do São Paulo na marcação da jogada aérea. Do jeito que o Palmeiras joga, com o Flaco em boa fase no estadual, o Abel não pode, num jogo desse, tirar o Flaco Lopes da equipe. E o Endrick como centroavante... Muito bravo o Flaco quando substituiu. Não, pode sair durante o jogo, ele não pode não entrar no jogo. Muito bravo. E o Endrick não funcionou quando jogou como centroavante adiantado. Então, para o Endrick poder receber a bola mais perto da área, o Palmeiras só tem um volume de jogo com bola. E a pessoa tem uma marcação bem feita. A marcação do Palmeiras, no primeiro tempo, não me agradou muito, porque o Endrick tinha liberdade para sair, tinha liberdade para se movimentar. O Piquerez vem pela esquerda, ele vem para a direita, os dois podem vir jogar para dentro. O Piquerez tem mais facilidade de chegar à linha de fundo. O Zé Rafael sabe jogar na construção, o Aníbal Moreno sabe jogar também. O Palmeiras tinha que criar um volume de jogo e de posse de bola perto da área do São Paulo, quando o São Paulo, até para não deixar a arquibancada, entre aspas, entrar no campo e jogar junto com o São Paulo de maneira mais intensa, e o Palmeiras não conseguiu. Tanto é que o Palmeiras toma um gol no erro de saída de bola. O Palmeiras tem uma dificuldade de saída de bola ali, porque o São Paulo conseguiu fazer essa marcação um pouco mais bem feita. E para o Endrick jogar nesse sistema, o Flaco tem que sair. Ou você bota o Endrick e o Flaco mais avançados e tira um zagueiro. E o Palmeiras não tem funcionado bem assim na marcação. Hoje, depois, durante o jogo, ele faz isso, né? Ele tira um volante, não um zagueiro, mas ele tira o Richard Rios e coloca o Lázaro em campo. Já estava amarelado, quase foi expulso o Rios, né? Pela necessidade. Então não dá para colocar na conta do Abel o fato do Endrick ter jogado um pouquinho mais longe da área. Né? E ele não ganhou os duelos individuais, boa parte deles, então eu não posso olhar para o técnico depois disso e falar, é o técnico. Não, é o Endrick. Eu também não consigo olhar para o técnico, assim, eu acho que as opiniões são diferentes e todas cabem. Aquela história não há verdade absoluta. Não, aquela história de sempre aqui. Mas a gente está falando de um treinador que até hoje, no seu período aqui no Brasil, dirigindo o Palmeiras, melhorou diversos jogadores que trabalharam com ele. Se a gente for procurar, quem na mão do Abel piorou ou desapareceu, e é um caso desse misterioso, como pode um jogador dessa qualidade não jogar? Ou quem saiu e melhorou. Ou quem foi jogar em outro clube, Argentina. Quem foi jogar em outro clube e explodiu. Seria então um talento não observado por essa comissão técnica? Não vamos encontrar, eu acho. Mesmo que as opiniões sejam todas válidas, eu acho que assim, em regra não vamos encontrar. Até porque quando ele sabe que não vai dar certo, já vai embora antes, isso, né? Verón, Patrick de Paula. Ele já... E é uma amostra de trabalho bem considerável já, né, para os nossos padrões aqui na América do Sul, não só no Brasil, né, um período longo, é longo prazo já o trabalho do Abel. Só jogos contra o São Paulo, 22. Isso, então não dá para a gente também ficar assim, não, mas peraí, ele não está há tanto tempo, ele está há bastante tempo aqui. Então é um treinador minucioso no seu trabalho com os talentos individuais, mesmo que ele seja um técnico que prefere um time sem tantas figuras, assim, falando do brilho de cada um. A estrela do Palmeiras é ele. A estrela do Palmeiras é o time. É a forma como ele enxerga o futebol. Mas é claro que, em termos de tamanho, um cara que tem as conquistas que ele tem, liderou o Palmeiras a esse período, acaba adquirindo um status gigante. Sim. Mas eu estou falando do trabalho dele com cada jogador do Palmeiras. Sempre respeitando a forma como ele enxerga o futebol. As pessoas podem concordar ou não com o jeito de jogar, etc. Mas não é disso que eu estou dizendo, não é disso que eu estou falando. Então, assim, quem vê o Endrick treinar todos os dias? Ninguém. Quem conversa com o Endrick todos os dias? Quem sabe do que o Endrick prefere, do que não prefere? Quem tem todas essas informações? É um treinador que está aí há bastante tempo,
E tem uma amostra de trabalho que é longa o suficiente, grande, significativa o suficiente para a gente dizer, olha, esse cara sabe o que ele está fazendo. O Endrick não vai jogar bem todo dia. O Endrick já foi até retirado do time do Palmeiras no ano passado, em uma situação em que ele estava claramente com dificuldade para administrar esse estrelato tão precoce. Eu até acho que ele lida muito bem com isso. A cabeça dele é uma cabeça boa para um rapaz dessa idade, com tudo que aconteceu com ele já. Ele vai direto do Palmeiras para a elite da elite, ele vai para o time mais glorioso do futebol. Ele vai para um lugar onde é muito difícil jogar e as coisas precisam acontecer gradualmente. Esse técnico, eu creio, sabe o que está fazendo com ele. E a reclamação que o Mauro recebeu de um amigo, eu não sei quem é, não preciso. Não vem ao caso. Não sei quem é. Não precisa preciso contar. saber. É típica. Eu posso até fazer aqui o que pode ser visto como uma crítica a um amigo meu, não sei. É típica de quem acha que sabe mais, que tem mais informações a respeito de um jogador específico do que o seu treinador. Não, mas nos últimos 2 jogos, contra Mirassol, contra o Corinthians, ele não precisa sair o fraco. Jogaram os 2. Não estou querendo tirar como o Birner falou, o fraco não pode sair. Lógico que não, é o artilheiro. Mas ele não jogou tão na lateral, tão aberto quanto hoje. Eu entendo. Sim. Mas eram times mais fáceis de serem atacados do que São Paulo. Só para eu terminar aqui, já tô me excedendo. Nem no jogo com o Boca, que eliminou o Palmeiras da Libertadores do ano passado, quando o Endrick entra no segundo tempo para jogar pelo lado do campo e ajuda o Palmeiras a melhorar, e isso serviu para as pessoas dizer, tá vendo, se tivesse começado o jogo, o Palmeiras teria vencido e tal, que é uma afirmação impossível. Nem naquele dia eu achei que o Abel merecia críticas. E eu já fiz diversas críticas a ele aqui. Nem em relação àquele momento, naquele jogo, eu achei que o Abel errou na forma de escalar o Palmeiras. Então, assim, nós estamos vendo um treinador que escala seu time há muito tempo já, como se fosse um cara jogando videogame. O Palmeiras obedece ao Abel em campo de maneira quase eletrônica. Sim. E ele erra e acerta como os outros técnicos. Mas eu fico sempre com o pé atrás para dizer, o Abel está usando mal esse jogador, está escalando mal aquele, deveria ter escalado esse e não aquele. Sou sempre reticente em relação a isso. O Palmeiras recebeu a ata juramentada e traduzida da FIFA, confirmando o reconhecimento da Copa Rio de 1951 como o primeiro torneio mundial de clubes. A entrega do documento foi realizada por Aldo Rebelo, ex-ministro do esporte. Aconteceu no Palácio Verde, museu particular do Palmeiras, próximo ao Allianz Parque. Fala, torcida palestrina, bem-vindos ao canal Jornal do Palmeiras, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e deixa aquele like para fortalecer. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia. A data do documento demonstra o reconhecimento prévio da FIFA sobre a Copa Rio de 1951 como pioneiro mundial de clubes. O Palmeiras conquistou o título ao derrotar a Juventus no Maracanã no primeiro jogo. Venceu por 1-0, enquanto no segundo terminou em um empate em 2-2. Esse jogo ocorreu em julho de 1951, no ano do centenário do clube. A ata do Comitê Executivo da FIFA foi enviada ao governo brasileiro, destacando a concordância com o pedido da CBF para reconhecer o torneio. Fala, torcedor palmeirense, o que você acha desse reconhecimento da FIFA do Mundial do Palmeiras? Comente aí. E essas são as principais notícias do Palmeiras de hoje. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então até o próximo vídeo e avante palestra!